Fala galera, o Último Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui pra gente assistir o niilismo explicado, vídeo do Ciência Todo Dia, que a gente já acompanha aqui há um tempo e os vídeos dele são excelentes. Pedro Lois na apresentação. Deus está morto. Essa talvez seja a frase mais famosa escrita pelo filósofo Friedrich Nietzsche. Peraí, tá acelerado. Voltou. Considerado um dos principais filósofos do niilismo. Mas, além de polêmica, essa provavelmente é uma das frases mais mal entendidas da história da filosofia. E isso não é surpreendente. Nietzsche nem sempre escrevia de forma direta. E ele também tinha gosto por frases que causavam, e ainda causam, impacto. Mas isso não quer dizer que é impossível entender o niilismo. Isso só quer dizer que nós precisamos entender melhor Nietzsche e os seus colegas niilistas. Nesse vídeo eu vou te ensinar um pouco melhor o que é o niilismo e, se eu fizer um bom trabalho, você vai entender que Deus está morto não é uma frase sobre Deus, e sim sobre algo muito mais humano, no que nós acreditamos. Você já... Dando um contexto de o porquê eu trouxe esse vídeo, foi porque recentemente a gente reagiu ao Felca falando sobre o sentido da vida e levando isso para o lado dos influenciadores. Então, como aparentemente vocês gostaram daquele tipo de conteúdo, eu resolvi trazer esse lance aqui do niilismo explicado por nada mais, nada menos do que o Pedro Lois, o cara que entende bastante sobre ciência, traz vídeos sobre filosofia e tudo mais. E eu também já havia falado um pouco sobre niilismo em outros vídeos, em outros reacts aqui do canal, falando sobre o niilismo otimista, que é a forma como que você começa a enxergar o mundo, em vez de enxergar ele por uma perspectiva pessimista da vida, que nem eu sempre trago como exemplo o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Me perdi no que eu tava falando. Deixa ele falar aqui, que eu falo demais. Assim que o meu notebook aqui resolveu trabalhar. Ele não quer parou em trabalhar. algum momento no meio da sua rotina e vida corridas e se perguntou por que eu faço tudo isso? Qual que é o significado disso tudo? Você acordou, tomou café, se preparou para ir ao seu primeiro compromisso e aí as preocupações começaram a inundar a sua mente até que você simplesmente desaparece. Por um instante, tudo aquilo que forma a sua vida e a sua identidade parece vazio, sem sentido. Já dizia o Matuê, acordar, ganhar dinheiro para poder acordar mais rico. Trabalhar, ganhar dinheiro. Eu esqueci como é que é a música, velho. Matuê, peraí, vamos pesquisar aqui, velho. Cadê? O vídeo é sobre filosofia, mas você já tá ligado aí como eu sou, né? Matuê, trabalhar. Cadê? É essa aqui mesmo, trabalhar, ganhar dinheiro. Como é que é, velho, a música do Matuê? Ai, levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro para poder acordar mais rico. De repente, isso vira um vício. Caramba, velho, quem acha aí que o Matuê ele só escreve aí música sobre drogas e outras coisas aí, pô, vê aí que o cara é um filósofo. Mas isso aqui é bem louco porque é uma corrida dos ratos. Lá vai eu fazendo piada e depois vem um argumento sério. Mas realmente é a corrida dos ratos. Tem lá no livro O Pai Rico, o Pai Pobre, tá ligado? Que a galera pega e fica nesse ciclo vicioso de acordar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro para poder acordar mais rico no outro dia, e esse ciclo se repete. No caso, o acordar mais rico, que o Matuê ele prega aqui na música, muitas das vezes é interpretado como tentar enriquecer, porque no caso, o acordar mais rico, ele não está se referindo a uma pessoa realmente rica, mas sim o CLT, que todo dia repete essa corrida dos ratos, tá ligado? E ele usa a parada, o Robert Kiyosaki. Caraca, que paralelo louco que eu pensei agora, velho. Porque tem uma música do Matuê que ele fala: eu estou sentindo o cheiro do queijo, tá ligado? Trazendo um contexto de a corrida dos ratos, do livro do Pai Rico, Pai Pobre, o Matuê, quando tem uma outra música que ele fala:
Eu estou sentindo o cheiro do queijo. Dinheiro é só o que eu vejo. Ele está se referindo a um rato que só saiu da corrida dos ratos e agora busca dinheiro de outras formas. Por isso que ele vai ganhar mais que um cantor sertanejo. Caramba, velho, o react é sobre niilismo e eu falando aqui de outras paradas. Enfim. E até mesmo sem necessidade. Você se sente dissociado da sua própria identidade, como um fantasma observando um robô repetindo os mesmos movimentos de novo e de novo. De novo e de novo. Parece que hoje em dia essa sensação é quase um sintoma de estar vivo. Mas por que nós sentimos isso às vezes? E esse vazio que às vezes nós encaramos, que vem quase como uma reflexão pessimista sobre o sentido ou a falta dele, é uma expressão do niilismo como filosofia pessoal. Mas talvez mais importante do que pensar nesse pessimismo como o próprio niilismo em si, faça mais sentido pensar nele como uma provocação ao niilismo. Da mesma forma que outras correntes filosóficas, o niilismo é uma tentativa de responder perguntas difíceis, como o que realmente vale a pena em um mundo que parece não fazer sentido? Existe alguma boa forma de dar sentido? Se nada tem sentido, então isso te dá uma abertura gigantesca para dar o seu próprio sentido para a vida. E isso é uma outra maneira gigantesca de você encarar a vida. Porque ao mesmo tempo que nós somos seres insignificantes vivendo em um planeta insignificante, porque existem vários outros planetas dentro da nossa galáxia, e essa nem é a única galáxia do universo, ou seja, existem várias outras galáxias e existem um aglomerado de galáxias dentro desse universo que talvez nem possa ser o único universo. Vamos voltar. Depois de toda essa insignificância, a gente pode dar o nosso próprio significado para a nossa vida. É bom ou não é isso? Tá ligado? Porque se tu começar a ficar pensando só nisso e nesse cachorro que tá latindo, filha da puta. Se tu começar a entrar nesse ciclo vicioso de pensar que nada tem sentido e por isso você não vai fazer nada da sua vida, isso é uma oportunidade, não. Isso é um desperdício gigantesco da oportunidade que você tem de viver a sua vida da melhor maneira possível. Porque você não sabe se existe outro, porra. Da vida. E enquanto muitas filosofias vão buscar sentido em argumentos teológicos, políticos, sobre a própria estrutura do conhecimento e até mesmo sobre sentimentos como amizade ou amor, o niilismo vai quase que na direção contrária. Ele busca resposta na ausência de sentido. Niilismo vem de nihil, que significa nada. O princípio do niilismo é justamente a negação de que existe uma resposta certa e absoluta para essas perguntas complicadas. Nenhuma forma de conhecimento é absoluta. Não existe uma fonte verdadeira de sentido e muito menos uma fonte de moralidade. O mundo é vazio. Não tem nada. Nihil. E essa ideia de negar as bases do conhecimento não é uma exclusividade do niilismo. Gorgias, um sofista e pré-socrático, já negava a possibilidade do conhecimento da realidade há quase 2.500 anos. E pré-socrático. Pô, peraí, Gorgias? Ave Maria, Ave Maria! Que nome é esse, meu parceiro? Não tive como deixar passar, rapaziada. Pô, Gorgias, tu aí do outro lado aí achando que teu nome é feio, tem um mano que o nome dele é Gorgias, galera. Pô, não, mas é porque é um nome grego e tudo... Rapaziada, não dá. Gorgias é um nome feio aqui e nos gregos também, né? Pô, não deu, velho. Já negava a possibilidade do conhecimento da realidade há quase 2.500 anos. Ou seja, para Gorgias, tentar buscar conhecimento e entender o mundo e a mente humana era uma busca sem resultados. Era impossível obter qualquer tipo de conhecimento sobre o mundo. Ou, nas palavras do próprio Gorgias, nada existe. Se algo existisse, não poderia ser conhecido. E, se fosse conhecido, não poderia ser comunicado. Mas... Ave Maria, peraí. Que se eu soubesse que tinha prova de filosofia, eu também tinha estudado. Nada existe. Se existisse, não poderia ser conhecido.
Quando ele tava escrevendo aqui, ele tinha usado alguma coisa. Eu quero dois aí, pai. Eu quero dois aí. Do mesmo aqui, da mesma brisa dele aqui. Caraca, essa aqui. Eu tentei parar pra pensar sobre o que ele falou. Na minha mente veio branco, tá ligado? Então nada existe, tá ligado? Poderia ser conhecido. E, se fosse conhecido, não poderia ser comunicado. Mas sem dúvidas o maior expoente do niilismo é Friedrich Nietzsche. Tanto é que o seu nome virou até adjetivo. Se sentir depressivo da forma que eu apresentei no começo desse vídeo é bem Nietzscheano. Mas o que vem como surpresa para muitas pessoas é que Nietzsche nem de perto era tão depressivo quanto o adjetivo que carrega o nome dele sugere. A razão pela qual Nietzsche estava disposto a desafiar todas as bases do conhecimento imoral da sua época era porque ele acreditava ter encontrado algo mais profundo. Algo que a busca por conhecimento ou bondade acaba ocultando. Para, mano. O assunto é sério, pô. A vida é algo fundamental para ele construir o pensamento. Mas Ave Maria, doido. Esse bigode aqui, pai. Que isso, boy? Não existia barbeador aí não nesse tempo, pai. Do mal, por assim dizer. Ao invés de começar o seu niilismo do vazio, Nietzsche começa de outro lugar. Da vida. A ideia de vida é algo fundamental para ele construir o pensamento nietzschiano. Então preste atenção porque sem esse conceito de vida nós podemos ficar perdidos e Nietzsche pode parecer apenas um chato que reclama de tudo. O que obviamente é errado. O que não necessariamente é mentira, tá ligado? Porque, galera, isso aqui é uma parada bem louca. Se você... tudo que você focaliza se expande, tá ligado? Acho que foi o Albert Einstein que falou isso. Quando tu começa a estudar alguns filósofos que muitas das vezes eles têm um pensamento muito pessimista, é muito mais fácil de todo aquele pensamento pessimista ele entrar na sua vida e você começar a enxergar o mundo por essa ótica. Ou seja, tu começou a estudar esses caras que são pessimistas e isso expandiu dentro da sua vida, tá ligado? Então, é uma reflexão tanto quanto interessante para você pegar e falar assim, beleza, que tipo de vida eu quero viver? Quem eu desejo ser? Que tal eu estudar essas pessoas que foram bem-sucedidas, que tiveram um pensamento um tanto quanto otimistas em relação a vários assuntos da vida? Tá ligado? Isso foi uma parada que eu comecei a estudar quando eu tava assim, iniciando a minha jornada, querendo enriquecer. Então, e tome cuidado com as outras pessoas que você vai estudar, tá ligado? Tipo, o niilismo aqui eu já estudei um pouco, só que eu não deixei isso entrar na minha vida de uma forma que eu começasse a enxergar o mundo de uma ótica um tanto quanto pessimista. Porque Nietzsche é um chato que reclama de quase tudo. Entender Nietzsche significa entender as poucas coisas que ele não desprezava como vazias. Para Nietzsche, não existe valor mais supremo do que a vida. Ela vem antes de qualquer coisa e deve ser prioridade para todas as ações humanas. Nietzsche sugere que todos os aspectos da vida, sejam positivos ou negativos, devem ser vividos ao máximo, afirmados e superados. Viver é o privilégio máximo, e tudo associado com o viver deve ser apreciado. Nessa visão, sofrer é tão importante quanto ser feliz. E aqui nós começamos... Isso aqui é muito bom, né, velho? Viver é uma oportunidade de apreciar a vida. E quando você começa a entender que você é um cisco e momentâneo e indiferente ao universo e só existe uma pessoa que, no caso, é você, aqui na Terra, vivendo tudo isso, isso te dá um leque muito grande para você entender, beleza, qual é a forma que eu desejo viver a minha vida. Entender Nietzsche um pouco mais precisamente. Se nada mais tem valor, então pelo menos o fato de viver tem algum valor. O próximo passo é entender o que Nietzsche se refere quando ele diz a palavra vida. E para ele, a vida é definida pelo que ele chama de vontade de potência. Para ele, todos os seres que vivem têm essa vontade de potência intrínseca ao organismo vivo. Esse desejo, essa vontade por acumular capacidade e força para ir ainda mais longe e fazer ainda mais. A vontade de potência é um impulso natural que leva à superação constante de suas próprias condições e à expressão criativa das capacidades dos seres vivos. Não é sobre algo trivial como a vontade de tomar um sorvete, mas é a vontade profunda de eu pegar esse meu corpo feito de carne e a minha mente pensante e construir algo que vai além de mim. Como, por exemplo, um vídeo... É tipo deixar a sua marca no mundo.
explicando o que é o niilismo, que toca em um tipo de assunto que eu raramente toco nesse canal. Brincadeira, a gente sabe que aqui a crise existencial é a especialidade da casa. E, no processo de usar essa minha vontade de Quantas vezes eu já fui dormir antes de criar o canal de React e eu fui dormir assistindo os vídeos do Pedro Lois e aí era pra eu dormir. Só que ele me jogava numa crise existencial com os vídeos e eu falava, caralho, eu não vou conseguir dormir, tá ligado? Não consigo, velho. Uns vídeos aí sobre buracos negros, vídeos sobre o estoicismo. Pô, um puta de um vídeo muito massa. Tu é louco, velho. Então, é realmente a especialidade da casa. Caramba, deixa eu até deixar um like aqui. Galera, o vídeo dele vai estar na descrição, o canal dele. É muito bom, velho. Pedro Lois, tá ligado? Eu aprendo bastante com ele. Potência para ir além dos meus limites, tomar riscos que eu não tomo e viver esses momentos ao máximo. Quando você chegou ao seu limite emocional em um dia difícil ou no limite físico depois de um treino intenso e mesmo assim você acha forças para ir além e se superar, parabéns! Você experienciou a vontade de potência. Para Nietzsche, mesmo com cada ser vivo sendo diferente e único, o que todos eles têm em comum é essa força essencial que os move, a afirmação e a expansão contínua, manifestando a vida como um processo dinâmico de autossuperação. Tudo que é vivo quer viver um pouco mais. Ou seja, a ideia de Nietzsche de vida me dá uma forma de responder à provocação do começo do vídeo. De onde vem o sentido de fazer vídeos? A resposta é que não importa. Eu tenho essa vontade de potência. Eu quero fazer vídeos cada vez melhores. E eu quero viver o ato. E isso já é o suficiente para você entrar em ação. Já é o suficiente para você olhar e falar, beleza, mano. Ah, então o sentido da tua vida é fazer vídeos pra internet? E se for? E se for? É isso que eu sinto vontade, sinto a necessidade. Isso tem, assim, dentro de mim, essa ânsia por criar alguma coisa. Se esse for o sentido da minha vida, qual é o sentido da sua vida? Porque eu sei o que é isso pra mim, mas eu não posso falar qual é o sentido da sua vida, tá ligado? Isso funciona pra mim. E talvez isso possa fazer sentido pra você aí do outro lado, que tá na mesma jornada, que olha os vídeos e vê isso como uma inspiração. Pô, eu gostaria de falar tão bem quanto o Outmark, de fazer vídeos assim, bem legais sobre React, passando conhecimento, tendo um bom humor. E, cara, isso aqui é uma parada bem legal, porque muitas das vezes a gente acredita que existe um sentido pra vida puro, específico, traçado. E a sua vida vai ser isso do início ao fim. Só que a gente só tem uma vida. E a gente vive várias vidas dentro dessa mesma vida. Que no caso eu agora estou na jornada de criar conteúdo aqui para a internet, gerando vídeos de react e tudo mais. E futuramente eu possa estar encontrando outro sentido para minha vida. Fazer um hobby, ou então começar nesse hobby e gravar vídeos e experiências relacionadas a isso, ou então não gravar mais conteúdo para o canal e seguir só o meu hobby de uma maneira isolada. Então você vai vendo que dentro dessa vida que você vive, você tem várias fases que você vai passando. Porque a gente não é um ser imutável, tá ligado? Muito pelo contrário, a gente vai criando várias experiências. De fazer vídeos melhores. E isso é o suficiente. Obrigado. E sinceramente, eu tô até estranhando que um vídeo sobre niilismo tá ficando assim otimista. Então, onde que tá a pegadinha? Quando é que o niilismo fica triste? Onde que tá o vazio? Que bom que vocês perguntaram, porque ele começa... Tá no espaço. Onde que tá o vazio? Caralho, essa pergunta é filosófica. Onde que tá o vazio, rapaziada? Viu aí, velho? É uma crise realmente existencial cada vídeo dele. Porque, por exemplo, o espaço, ele não é vazio. O espaço, ele é preenchido com o espaço que eu tô falando, o universo e tal.
Tem as estrelas, o Sol, a Lua, os planetas, as galáxias. Caraca, meu irmão! Isso é uma parada muito filosófica. Onde está o vazio? Até porque eu fui parar e pensar que algum exemplo matemático, o zero, o número zero é a representação de algo muito abstrato. Tá ligado? Nossa, velho. E aí, louco? Por isso que a gente não deve assistir esses vídeos aqui do Pedro Lois aqui. Toda vez a gente sai, a gente acha que o vídeo não vai dar em nada, aí na hora, uma crise existencial. Pá! Onde está o vazio? E olha que ele nem deu ênfase nessa frase, ele só jogou. Agora, então nós sabemos que, para Nietzsche, a vida é a coisa mais importante, e ela se expressa através da vontade de potência. Com isso, nós podemos começar a responder o que é o niilismo. O niilismo de Nietzsche não é só uma afirmação da vida. Boa parte da forma que ele é expresso é através da crítica de outras visões filosóficas. E nesse sentido, niilismo é talvez mais sobre o que ele nega, o que ele recusa e critica, do que sobre os conceitos que ele abraça. Nietzsche vai criticar todo e qualquer tipo de tradição que tente limitar a capacidade da vida, especialmente as que ditam como humanos devem ou não se comportar. O que inclui principalmente a tradição filosófica iniciada por Sócrates e Platão, de que existe um mundo ideal, cuja verdade é imutável, eterna e transcendente. Sócrates, Platão e a sua tradição filosófica sugerem esse outro mundo ideal, sem a sujeira do mundo em que nós vivemos. Por exemplo, imagine um círculo perfeito, com todos os pontos igualmente afastados do centro. Fácil. Agora, desenhe o círculo perfeito. Isso é impossível. Até mesmo o desenho mais perfeito possível vai ter resolução limitada, e não vai ser perfeitamente um círculo. Para Platão, tudo é basicamente assim. Tudo que você vê é uma versão imperfeita do ideal daquela coisa. Um cachorro é uma versão mundana do cachorro ideal, descontando o Planck, que é perfeito. Para os nihilistas, toda essa história de mundo ideal é uma desvalorização da vida. Caralho, pior, o cachorro dele parece com o meu cachorro, tá ligado? Meu cachorro não mora aqui comigo, mas, mano, realmente, velho, parece o Buck. Vai ter um cachorro é uma versão mundana do cachorro ideal, descontando o Planck, que é perfeito. Eu vou deixar a imagem do meu cachorro aí, rapaziada. Caramba, velho, pareceu muito meu cachorro. Para os nihilistas, toda essa história de mundo ideal é uma desvalorização da vida, então deve ser criticada e negada. É a filosofia de Platão que é vazia, justamente por perder contato com aquilo que de fato importa, que no caso é o mundo que nós habitamos de forma visceral. E como os nihilistas criticam a base das ideias de Sócrates e de Platão, essa crítica se estende naturalmente a todas as filosofias que também bebem desses pensadores gregos. O que inclui basicamente toda a filosofia religiosa do Ocidente, do judaísmo, até a sua vertente favorita do cristianismo. Tanto que Nietzsche expressa o desgosto com o cristianismo fazendo referência a Platão. Cristianismo é um platonismo para o povo. Na visão de Nietzsche, a filosofia religiosa replica essa tendência de se afastar da vida mundana tal qual Platão fazia, com ideias de vida eterna em um mundo ideal após a vida mundana. E não só isso. A expectativa de uma vida extraterrena vem com uma série de ideias morais que devem limitar as ações de humanos. Ideias que limitam como a vida pode se expressar. Nietzsche tem um termo para descrever filosofias que acabam limitando a vida: decadentes. Eu também posso usar esse termo para explicar a vida de muitas pessoas que eu conheço. Para Nietzsche, a moral decadente é a moral de uma pessoa que valoriza o mundo ideal, que é um mundo que ela espera depois da vida. E esse mundo ideal é o que é verdadeiramente vazio, que é desprovido de valor. Isso aqui é bem louco porque quantas pessoas aí você vê que abdicam da sua própria vida em busca de viver uma vida, viver no pós-vida, tá ligado? E isso entra o lance da fé também, porque às vezes a pessoa ela deixa de viver a sua própria vida para viver, para esperar viver, entrar no reino dos céus, tá ligado? Caramba, velho. Outra crise existencial aqui gigantesca. Mano, o Nietzsche aqui, ele arrumou uma encrenca aqui, porque a igreja não ia deixar isso barato. A galera religiosa já não deixa isso barato. Hoje em dia, na internet, que dirá naquele tempo que isso era contra a igreja. Tá ligado? Tá ligado? Pô. Em conclusão, para Nietzsche, cristianismo é uma forma de niilismo, porque para ele as promessas de perfeição são vazias, elas são nada, são nihil.
Então Nietzsche, o suposto nihilista, na Uhum. verdade pensa que todos os filósofos platônicos e os religiosos que são verdadeiros nihilistas. E mais do que criticar a base dessas ideias mais transcendentais do mundo, Nietzsche é bastante crítico da visão de virtude cristã. O cristianismo como filosofia moral vê valor na humildade e valoriza os que sofrem e que têm fé. E para Nietzsche, isso é uma inversão dos valores naturais em virtude do mais forte, do mais apto e do mais criativo. O que é uma inversão da moral baseada na vontade de potência. A filosofia religiosa Porque, vamos lá, a gente deixou estabelecido aqui que a vontade de potência, ou seja, você como ser humano tem essa vontade, essa ânsia por querer fazer algo. E quando você não faz isso, é como se você abdicasse de viver a vida no seu ápice. Essa é a visão de Nietzsche para com a vida. Entenderam? Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Então, tudo que não estiver de acordo com essa visão que ele tem é como se fosse alvo de crítica. Acho que eu consegui explicar aí de uma maneira mais fácil, certo? Então, quando, por exemplo, o mendigo ele continua vivendo na rua, é como se ele não tivesse essa vontade de crescer, essa vontade de fazer algo, tá ligado? Isso aqui é uma parada que eu acho que ficou claro. A platônica que Nietzsche tanto critica foi a filosofia dominante por boa parte da Idade Média. Mas quando Nietzsche estava vivo, a ideia Vixe, meu parceiro, na Idade Média eu te falei que a igreja aí desse tempo era poucas. Era poucas. Meu amigo, o tanto de bruxa aí que foi pra fogueira, eu nem te conto. E o cara lá, ó, sendo hater da igreja, rapaz, sei como é que tu viveu tanto. de usar religião como base da filosofia já estava perdendo força há alguns séculos. Ou seja, filosofias com Deus no centro estavam sendo desvalorizadas em favor de novas formas de entender o mundo, baseada em valores menos religiosos. E aqui estamos falando de ideias como o humanismo, que toma como base o valor intrínseco da vida humana, e o materialismo, especialmente o materialismo científico, que vê experimentos e raciocínio lógico como a verdadeira forma de buscar conhecimento no mundo. Essa mudança de preferência no mundo acadêmico é às vezes chamada de virada da razão, e é bastante influenciada pelos trabalhos de Galileu, Descartes, Locke, Hume, Leibniz. Galileu, galera. Galileu. Pra quem faltou aula de história aí, tá ligado que a igreja passou o Galileu. Nietzsche, não sei se era dessa mesma época aqui, mas pô, Nietzsche tacando hater na igreja. Então, E principalmente Isaac Newton e Immanuel Kant. Mesmo indivíduos profundamente religiosos começam a apelar menos para Deus para explicar como o mundo funciona. Tanto a ciência quanto a tecnologia e um raciocínio menos religioso em geral ganham um papel mais central no dia a dia da pessoa. É muito legal parar para pensar que em algum momento as pessoas foram pendendo para todos os tipos diferentes de área, desde saúde até engenharia, filosofia e língua inglesa. E é mais legal ainda que antigamente tudo isso não era dividido, as pessoas só aprendiam e faziam. E você também hoje em dia não precisa ficar preso em uma só área. E no mês das carreiras, a Alura veio com uma forma inédita de estudar, que é o modo carreira. São 22 carreiras que organizam o aprendizado em trilhas completas, do básico ao avançado, e ele está presente em... cara, eu gostaria de entrar em contato aí com alguém da Alura pra patrocinar esse canal de React, hein? Seria uma maravilha, hein? todos os planos da Alura. É a oportunidade perfeita para começar a estudar agora uma carreira do zero ou avançar ainda mais para o próximo nível com direção e profundidade. Se você sempre quis aprender tecnologia, mas falta um caminho estruturado, agora você tem. São 22 carreiras da Alura, do zero ao avançado. Não fica de fora dessa. Durante o lançamento, eles estão com desconto especial de até 44% off em todos os planos. É só clicar no link na descrição ou no comentário fixado. Até certas igrejas... Isso aqui é bem legal, tive uma ideia, vou compartilhar com vocês, porque eu tenho que fazer uma lista de possíveis patrocinadores para esse canal de React. Por quê? Porque você aí do outro lado está gostando do projeto, tá se inscrevendo no canal, tá ligado que eu tô gravando esse vídeo aqui antes do final do ano, de 2025, então ainda dá tempo aí de você se inscrever para bater 10 mil inscritos antes do final do ano.
Beleza? Enfim, voltando aqui, estou aqui gravando, estou aqui fazendo uma lista de possíveis patrocinadores para o canal. Então, se você aí está olhando esse vídeo e deseja patrocinar esse canal de cortes, pô, entre em contato, vamos fechar essa parceria aí. Vamos, hein? Como os unitaristas americanos abraçam uma visão mais humanista da moralidade. As ideias religiosas que antes forneciam sentido à vida e orientavam a moralidade já não possuem a mesma influência. Para Nietzsche, a humanidade se tornou cada vez mais descrente em um fundamento divino que guiasse as suas ações, o que levou ao colapso de um sistema de valores transcendentais. Em outras palavras, Deus está morto. Ele perdeu o seu espaço central para a razão, o suposto raciocínio lógico iluminista. E para Nietzsche, é isso que é a morte de Deus. Mesmo religião sendo extremamente comum no mundo em que Nietzsche viveu, a ideia de Deus tinha pouca influência no dia a dia das pessoas. Então, Deus está morto é uma frase referente ao que as pessoas se importam. E para todos os efeitos práticos, elas não estavam se importando mais com Deus como elas costumavam. E aqui você talvez pense que esse abandono de Deus por ideias mais científicas e materialistas agradou alguém que era tão crítico do cristianismo como Nietzsche. Então, uma visão materialista, racional e cética do mundo é o suficiente para Nietzsche? Não. Ah, que cara chato! Mesmo que a fonte da moral tenha mudado de Deus para razão, a moral ainda é a mesma moral que limita os seres humanos. E isso é que é o grande BO aqui do conflito que ele tava arrumando, tá ligado? Do que ele tava hateando naquela época. Conseguiram entender? Quando ele fala Deus está morto, no caso, as pessoas pararam de, digamos que, levar tão a sério os ensinamentos religiosos, e isso aqui não é todas as pessoas, certo? Mas, no caso, elas tiraram a filosofia de Deus do pedestal e colocaram a razão como sendo a forma de enxergar a vida. Só que a razão também limita o potencial na visão de Nietzsche, que no caso era a vontade de fazer algo, a ânsia por criar alguma coisa. Tá ligado? Conseguiram entender? Por isso, a crítica de Nietzsche se estende para a modernidade. A racionalidade da idade moderna não só promete dar conta de rever o fundamento teológico de todo o conhecimento possível, mas também dá conta de responder sobre questões morais fundadas na própria razão do indivíduo. Mas para Nietzsche, exaltar a ciência e a razão não deixa de ser uma nova forma de dogma herdado do pensamento anterior. A vida não é algo que se compreende apenas com lógica. Muito pelo contrário, ela precisa de instinto, de arte e, é claro, da criação de valores. Até porque... Isso aqui é bem interessante porque quantas pessoas elas querem validar um argumento dentro de uma conversa e ela começa a trazer provas científicas, artigos científicos, mas isso aí não seria uma forma também, isso aqui sou eu falando, não seria uma forma, às vezes, um pouco limitada de enxergar a vida, como se a religião daquela pessoa agora fosse a ciência, tá ligado? Conseguiram entender aí a linha de raciocínio? Então, e tem outro ponto também, porque às vezes a gente leva alguns artigos científicos como a prova de que algo realmente existe. Só que existem várias outras coisas que ainda não foram descobertas. Então, eu acredito que o certo, não sei se a palavra certo é exatamente a que eu deva usar, mas cada um acredita naquilo que faz sentido para ela dentro da sua própria vida, tá ligado? Como que eu posso dizer, velho? É uma coisa que existe, que envolve muito mais sentimento e percepção do que um artigo científico possa me dizer. Porque se a gente for parar e analisar, Deus não existe, tipo assim, ainda não foi comprovada a existência de Deus cientificamente. Mas é por isso que as pessoas não devem acreditar que ele existe. Conseguiram entender? Então, quando você usa só essas provas científicas para validar o seu argumento, tipo assim, ser isso aqui sendo a única maneira de você enxergar a vida,
você também limita todo outro campo de percepção. E na minha visão, muitas das vezes, a ciência ela avança para responder a essa pergunta: Deus existe ou não? Ela vem justamente buscando essa resposta. E aí, beleza. Se daqui a uns 2 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos, 1 milhão de anos, a gente comprovar a existência de Deus. Aí a outra galera, não, realmente, agora eu vou acreditar em Deus porque ele é comprovado cientificamente. E os outros 1 milhão de anos que as pessoas acreditavam naquilo. Ah, não, mas não valeu, não era provado, tá ligado? Não era provado cientificamente, entende? Eu espero que vocês tenham entendido, porque se esse vídeo aqui chegar num público fanático religioso, tá ligado que vai ter muito hater. De certa forma, toda vez que você tenta escrever como o mundo é, ou como ele deveria ser, você acaba impondo limites no mundo, querendo ou não. Sai Deus, entra a razão. Mas o homem ainda procura por ídolos para crer em algo que sustente a sua moral. Seja uma divindade que instrui humanos, ou a ideia de que existe uma forma correta de raciocinar e chegar a verdades morais. Da mesma forma, a crença em algum sistema político, social ou até mesmo a própria ideia de ciência como portadora de toda a verdade são igualmente vazias. Isso aqui é bem interessante também, porque isso é uma parada do ser humano de buscar sempre heróis perfeitos, e trazendo isso aqui para um lado de influencer, de criação de conteúdo e tudo mais. Quantas vezes você já viu outras pessoas buscarem não quero dizer nem a aprovação, mas levar em consideração o que aquele influencer faz, como se aquele influencer digital ele fosse o ser humano perfeito. E muitas das vezes as pessoas utilizam isso para colocar tal influencer em um pedestal e ter alguém para idolatrar, ao invés de entender que não existe herói. Todo mundo é bom e mal para alguém, tá ligado? Depende de quem vai contar a história. Então, muitas das vezes, cara, isso aqui... Enfim, vou deixar ele falar aqui. E essa foto aqui também é lendária, viu? Lendária. Mano, tem aqui o Albert Einstein, Maria Curie. Enfim, essa foto aqui é embaçada. Num certo sentido, para Nietzsche, todo o resto do mundo são os verdadeiros nihilistas, que abandonaram o valor da vida pelo vazio de ideias ilusórias. Razão, religião, política e até a ciência são sabores diferentes da mesma armadilha e são igualmente vazias. E é ao reconhecer o quão vazio todos esses valores são que entra o niilismo. A sensação de decadência, vazio e sem propósito, incapaz de seguir em frente mesmo depois da destruição dos valores. Esse pessimismo extremo é uma das caras do niilismo. Por quê? Porque eles sempre estão buscando alguma coisa para crer, tá ligado? Parece que é do ser humano. Não, mano, alguma coisa vai vir, vai salvar a gente e tal. A gente trocou os dogmas religiosos, então a gente tirou Deus do poder e agora a gente colocou a razão. Mas se não existisse a razão e todas as outras coisas científicas, a gente colocaria, sei lá, a moral. A gente colocaria, sei lá, o estoicismo. A gente buscaria algum sentido para crer, tá ligado? Para ser, no caso, o nosso ponto de idolatria. Falei bonito, né? Ponto de idolatria. Ponto de idolatria, o que é isso? O niilismo passivo. No entanto, para Nietzsche, esse niilismo pode ser tomado de outra maneira. Quando se reconhece o vazio de sentido, a postura que antes te paralisa pode ser uma oportunidade. Sim, essa é a história do copo cheio e do copo vazio. Falando nisso, eu vou pegar mais café. Para Nietzsche, essa é a oportunidade perfeita para criar novos valores para substituir os antigos. Essa outra maneira de niilismo é o que ele vai chamar de niilismo ativo. Então, ao invés de valorizar o que a sociedade e as tradições filosóficas querem que você valorize, você pode escolher se importar com o que você quiser. Se o niilismo passivo é a destruição dos valores, o niilismo ativo é onde você se reconstrói da maneira que quiser.
E isso aqui é a parada que aparece lá no filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Claro que não com esses termos aqui, porque, pô, é um filme para Hollywood, a linguagem tem que ser mais acessível para trazer mais gente para o cinema e vender mais ingresso, e o filme ganhou o Oscar, enfim, não vou falar sobre cinema agora. Mas é essa perspectiva aqui que eles adotam eles abordam no filme, entendeu? Porque tem uma garota lá sofrendo de depressão e tudo mais, e ela enxerga muito o vazio, aquele vazio existencial durante a sua vida. E isso aqui é uma outra maneira, uma outra perspectiva de você enxergar a vida, que é muito mais otimista, né? Porque, pô, isso aqui é um profundo vazio, isso aqui é dar sentido ao vazio. Usando a sua própria vida e vontade de potência como base. Ou seja, o vazio das tradições não é só uma fonte de crise e existência, mas também uma oportunidade de superação. E aqui tem uma pergunta importante. E se a sua vontade de potência for fazer algo que é tradicionalmente considerado horrível, tipo usar crocs ou virar um assassino em série? Você talvez ache assassinato uma ideia horrível, mas usando o niilismo não é impossível argumentar que você acha isso porque cresceu imerso em tradições limitantes. Pro niilismo de Nietzsche não existe certo e errado. Existe o que você quer e o que você não quer. No fim, nenhuma violência e nenhuma ação... Calma aí, boy, que aí a gente tá entrando aí umas paradas aí, né? Pô, não existe certo e errado, existe o que eu quero e o que eu não quero. Rapaz, não, o mundo não pode funcionar só assim, né? Não importa o quão mal vista por outros, é errada para um niilista total. O que não quer dizer que niilistas são um bando de pessoas violentas, e sim que não é nada difícil de justificar violência com niilismo. O que Nietzsche propõe é que a superação do niilismo é a exaltação da vida e toda a sua potência. Algo que todas as escolas filosóficas antes dele falharam em fazer. É claro que Nietzsche é muito criticado por essas ideias, até porque elas são meio difíceis de engolir. As consequências diretas e práticas podem acabar em uma espécie de relativismo radical de valores, uma vez que todos os valores são questionáveis. E você pode até pensar que ele foi longe demais, mas na história da filosofia é de costume que todo filósofo tenda a levar o seu pensamento da forma mais radical possível, até as últimas consequências. E talvez isso defina o que é próprio do pensamento filosófico. Eu não quero que você saia desse vídeo concordando com tudo que Nietzsche fala. Eu quero que você tenha entendido pelo menos um pouco melhor sobre o que o niilismo fala. Mas se você quiser tirar algo de valor das ideias niilistas sem precisar comprar o niilismo inteiro, é a ideia de que as tradições que nós apreciamos podem acabar nos distraindo do valor intrínseco da nossa própria vida. Boa crise existencial. Muito obrigado. De nada, de nada, de nada. 00:30, eu vou estar na minha cama pensando, aonde está o vazio? Ah, velho, pô, não sei por que eu assisto esse canal, deve ser porque é muito bom e toda vez eu saio daqui com outra crise existencial, enfim. Galera, eu espero que você tenha gostado desse react e se você gostou realmente, pô, se inscreve no canal, velho. Vamos atingir essa marca aí de 10 mil inscritos antes do final do ano. Tô fazendo vídeo todo dia, todo santo dia aqui pra vocês. 5 shorts e o vídeo longo. Então, pô, se inscreve no canal se você gostou, se isso aqui te ajudou, beleza? E procure enxergar o mundo de uma ótica positiva, tá ligado? Uma ótica, um niilismo otimista. Eu sou o Hotmart Rico e espero que você tenha gostado. Mas antes, Hotmart, como esses criadores produzem vídeos tão bons assim? Oh meu Deus, com os links na descrição! Links na descrição. Nele você encontra tripés para colocar a sua câmera para gravar. Nossa, que legal! Nele você encontra também softbox e rig light para ter uma boa iluminação nos seus vídeos. Você também encontra bastão de LED com várias cores. Nossa, eu adoro essa cor. E um microfone para não ter um áudio zoado. Eu, por exemplo, utilizo o Lark M2, que é o microfone preferido de todo criador de conteúdo. Olha só, você consegue levar ele para qualquer lugar. Então você já sabe, se você quer um equipamento que não vai te deixar na mão, link na descrição. Links na descrição.